Bom dia, eu sou a professora Liliane, de Ciências e Biologia, do Colégio Estadual Lourdes de Oliveira Sampaio, e hoje vamos trabalhar o tema sobre evolução. Vamos ver as teorias de Lamarck e Darwin. Aqui nós temos a apresentação de um slide para que fique mais fácil assimilar, né, com as imagens e com textos também, para que você possa fazer até um pequeno resumo no seu caderno das linhas mais importantes trabalhadas dentro desse tema das teorias evolutivas. Então, nós trabalharemos hoje só Lamarck e Darwin. Na nossa próxima videoaula sobre evolução, trabalharemos as teorias mais novas, como o neodarwinismo. Então, o tema origem da vida sempre foi uma das curiosidades do ser humano, ok? Um cientista chamado Francesco Redi, que era italiano, ele tentou provar a origem dos seres vivos a partir de um experimento utilizando carne e frascos abertos e fechados. E aí ele observou que nos frascos abertos, as moscas elas entravam nesse frasco, botavam seus ovos e depois de algum tempo nessa carne aparecia larvas. E no frasco que estava tampado, vedado, isso não ocorria. E aí caiu por terra uma das teorias que é a teoria da geração espontânea, porque acreditava que os seres vivos eles surgiam a partir de matéria orgânica de uma forma totalmente espontânea. E aí nós temos a teoria hoje, que é a teoria do criacionismo, né, no qual muitas pessoas acreditam. Eu aqui não vou me posicionar quanto a teorias, eu somente vou explanar todas elas, que é o conteúdo nosso de evolução dentro do terceiro ano do ensino médio e agora também dentro da ementa do nono ano. Aqui então tem uma charge, né, mostrando a teoria do evolucionismo, no qual um ser fala: deixa eu desenhar um bicho para você criar. Não, isso não é brincadeira. Deixa. Não. Tá bom, mas só dessa vez. Tá, isso não vai dar certo. Vai se chamar ornitorrinco. Então, aqui nós temos a introdução de uma das teorias que nós não podemos deixar de falar, que é a teoria do criacionismo, no qual existe um ser denominado de Deus, que é um ser divino, que criou todo o universo e todos os seres vivos como ele está hoje. Uma outra teoria é a teoria da panspermia cósmica, em que os primeiros seres vivos vieram de outros planetas. Com o passar do tempo, foi observado estruturas de fósseis. E com a identificação desses fósseis, que são organismos já extintos no nosso planeta Terra, foi ativando mais ainda a curiosidade sobre a diversidade das espécies, a extinção e as teorias evolucionistas, no qual um ser se evoluía para outros seres, ok? Então, com a descoberta desses fósseis, né, e estudos de cientistas, foi possível que algumas pessoas desenvolvessem algumas teorias. A primeira teoria é a teoria de Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck era um francês, no qual ele, observando a estrutura de fósseis e todo o conhecimento dentro das ciências naturais, ele criou a sua teoria, no qual ele baseava-se em duas leis. A lei do uso e desuso dos órgãos, por exemplo, se eu utilizava uma parte do meu corpo a mais,
esse pedaço do meu órgão, ou esse pedaço do meu corpo, essa estrutura, ela iria se desenvolver com o passar do tempo, e a lei do desuso, no qual, se eu não usasse aquela parte do meu corpo, ou aquela estrutura, ou órgão, aquele órgão iria se atrofiar e ia ficar em desuso, tá? E a lei da transmissão das caracteres adquiridos. Então, Lamarck, ele falou que aquela característica adquirida, né, com aquele uso e com aquele desuso, ela era transmitida aos descendentes. Um exemplo que foi utilizado para ilustrar a lei de Lamarck, não foi o próprio Lamarck que fez essa ilustração, foi um jornalista, tempos depois, para comparar as teorias de Lamarck com Darwin, né? Então, um exemplo seria o seguinte, que é o famoso pescoço da girafa. As girafas viviam em um ambiente no qual a sua fonte de alimento, que seria as folhas, foram ficando cada vez mais escassas no baixo, né, de uma forma mais baixa. Então, o que as girafas fizeram? Elas foram esticando o pescoço para conseguir se alimentar daquelas folhas um pouco mais altas. E com isso, de ficar esticando o pescoço, fizeram com que elas se envolvessem o pescoço, fazendo com que ele se alongasse com o passar do tempo. E esse alongamento do pescoço, ele foi transmitido para os seus descendentes. Tudo isso incentivado pela busca de alimento. Então, quanto mais ela esforçava para buscar as folhas mais altas, mais o seu pescoço se prolongava e essa característica foi doada aos seus descendentes. Uma falha, né? A gente percebe que as características adquiridas, elas não são transmitidas aos descendentes. Por isso que existe uma tribo na África, né, no qual as crianças ter pescoço alongado é uma característica, por exemplo, especial. É bonito, né, nessa tribo você ter um pescoço mais alongado. Mas as crianças nascem com esses pescoços alongados quando as suas mães têm pescoço alongado? Não. O que eles fazem? Eles já colocam argolas nos pescoços das crianças para que isso, para que incentive o aumento do pescoço, o alongamento do pescoço. Então, as características nesse caso, elas não são transmitidas aos seus descendentes. Pelo menos essas características assim tão visuais. A gente vai ver que nas novas teorias existe sim uma herança de características, transmissão de características adquiridas, mas lá no neodarwinismo. E aí a gente vai ver algumas peculiaridades, tá? Então, outro experimento foi o experimento de Weizmann, um experimento provando que características adquiridas não eram transmitidas aos seus descendentes. O que ele fez nesse experimento? Ele pegou ratos e foi cortando as caudas deles. Ele cortou a cauda, deixou eles se reproduzirem, cortou a cauda dos filhotes. Esses filhotes se reproduziram, cortaram as caudas desses filhotes novamente. E aí ele observou que as gerações foram passando e que todos os filhotes nasciam com caudas. Então aí ele conseguiu provar que as características adquiridas, elas não eram transmitidas aos seus descendentes. Mas uma das contribuições da teoria de Lamarck, adaptações, né? Provou que alguns organismos eles conseguiam se adaptar no meio, né? Então, por exemplo, o leão na savana, ele consegue se camuflar. Uma das formas de adaptações ao meio ambiente é a forma de camuflar. Aqui, como nós temos uma borboleta, uma mariposa, né, na verdade, aqui nós temos a imagem de um lobo no meio, se camuflando na neve. Então, essa foi uma das contribuições de Lamarck.
A segunda teoria trabalhada dentro de evolução é a teoria de Darwin. Darwin era um cara que no início ele era, né, de classe média alta, então ele era um cara de família nobre, digamos assim. Ele começou a fazer medicina, mas durante o curso de medicina ele não se adaptou, porque ele não gostava de trabalhar com cadáveres, ele viu que ele não tinha aptidão para isso. E aí ele observou, fazendo estudos de observação com conchas na beira do mar, um estudo mais morfoanatômico e observacional, ele observou que ele tinha uma curiosidade mais pela área das ciências naturais. E aí ele mudou. Ele desistiu de fazer medicina e foi para ciências naturais, no qual ele teve uma ideia de fazer uma expedição para fazer um levantamento cartográfico da América do Sul a bordo de um navio chamado Beagle, que foi, claro, financiado pelo seu pai. Então, só para vocês verem que ele era um cara que tinha um poder aquisitivo na época. Ele ficou mais de 2 anos, então, a bordo desse navio Beagle, fazendo catalogação de espécies e dando a volta no mundo. Então, aqui nós temos a trajetória de Darwin. Então, ele saiu da Inglaterra em 1831, passou, né, pelo Brasil, na Bahia, parou no Rio de Janeiro, depois Montevidéu, passou aqui, né, na Ilha de Calão, deu a volta mesmo, passou na Austrália, Madagascar, voltou à Bahia, no Brasil, e depois retornou para a Inglaterra em 1836. Então, ele deu a volta no mundo a bordo do navio Beagle. O local mais interessante nos relatos de Darwin foi o arquipélago de Galápagos, que conta por várias ilhas. E nessas ilhas apresentou um tipo particular, tanto de flora quanto de fauna. Iguanas marinhas, jabutis gigantes e entre outras espécies de pássaros. E ele observou que pássaros das mesmas espécies em ilhas diferentes continham características morfológicas diferentes. Então, na sua expedição, a Ilha de Galápagos foi a mais enriquecedora para os seus trabalhos. Ele observou que a formação que as ilhas eram formadas através de erupções vulcânicas a 800 quilômetros do continente. Plantas e animais vieram da América do Sul, os pássaros foram voando, sementes através do vento, répteis em madeiras flutuando. Lá nessas ilhas não tem anfíbios e nem mamíferos, porque nenhum desses suportam a travessia, né, do continente até chegar às ilhas. Então não tem anfíbios nem mamíferos. E a seleção de espécies foram as mais adaptadas nas diferentes ilhas. Os fatos curiosos, então, dentro dos estudos de Darwin, foram as espécies de tendilhões, em que ele observou que cada ilha tinha essa espécie de tendilhão, mas as espécies elas faziam variações quanto ao cor, quanto aos tipos de bico e até da alimentação. Então, ele observou que existia a espécie de tendilhões e subespécie, digamos assim, que eles tiveram uma adaptação de acordo com a sua alimentação. Então, aqui nós temos 2 espécies de tendilhões, cada uma irradiada adaptativamente em uma ilha diferente em Galápagos, sendo todos 2 da mesma espécie. Após essa viagem de Darwin, ele, ao chegar à Inglaterra, ele conseguiu publicar o seu livro A Origem das Espécies em 1859, tá? Como indicação de filme, indico para vocês ver um filme de Darwin, A Origem das Espécies, ok? Vocês vão ver toda essa viagem dele, as teorias, os seus pensamentos, ele retrata bem. É um filme bem antigo, mas muito bom para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre a vida de Darwin.
Então, Darwin, ele colocou como a sua teoria a seleção natural, no qual os mais aptos são selecionados pelo ambiente e deixam muitos descendentes. Os menos aptos são eliminados através da competição. Então, vamos comparar aqui que Darwin, o aspecto central de Darwin foi a seleção natural. Tá? Então, os organismos mais aptos eram selecionados. Aqueles que estavam mais aptos àquele ambiente conseguiam se sobreviver e reproduzir, e os menos aptos eram extintos através da competição. Vamos comparar aqui, então, Lamarck e Darwin. Lamarck, ele criou duas leis, a lei do uso e desuso e a transmissão das características adquiridas. Então, para Lamarck, a título ilustrativo, as girafas elas foram desenvolvendo seu pescoço, alongando o pescoço e com isso conseguiram se adaptar ao meio ambiente, ok? Para Darwin, não. Para Darwin existia tanto girafas de pescoço pequeno quanto girafas do pescoço longo. As girafas do pescoço pequeno foram extintas porque elas começaram a não se alimentar, porque elas não alcançavam o alimento. Já as girafas de pescoço longo continuaram porque elas alcançavam as fontes de alimento. Então, foi feita uma seleção natural. Os mais aptos aqui, no caso das girafas, sobreviveram e reproduziram. Os menos aptos, que seriam as girafas de pescoço curto, extinguiram. Tá? Então, essa é a diferença de Lamarck para Darwin. Uma falha na teoria de Darwin. Darwin não conseguiu explicar a origem de tantas variações individuais numa população e o modo de transmissão dessas características aos seus descendentes. Então, Darwin ele não conseguiu explicar isso. A gente vai ver a explicação disso na nova teoria do neodarwinismo. Então, como nós vimos, vamos fazer uma revisão aqui. Darwin e Lamarck, os dois teóricos, mais falados dentro da teoria da evolução e que é essencial a gente estudar. Então, Lamarck criou a uso e desuso, no qual quanto mais eu usava uma parte do meu corpo, mais aquele assunto, se eu não usasse, atrofiava, ok? E que essas características que foram adquiridas com o uso e com o desuso, elas eram transmitidas aos descendentes. Já para Darwin, houve a seleção natural. Existiam espécies de girafas do pescoço longo e espécies de girafa de pescoço curto. As de pescoço longo, elas sobreviveram, passaram por um processo de seleção e elas conseguiram sobreviver e reproduzir. Já as espécies de pescoço pequeno, uma extinção, porque elas não conseguiram se adaptar ao ambiente. Então, obrigada. Essas são as duas contribuições sobre as teorias evolutivas de Darwin e Lamarck, uma forma resumida mesmo de teorias evolutivas, e que na próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais das novas teorias. Obrigada.